Em 2008, o agente da CIA Peter vai ao encontro do jovem agente David Mason, de quem ele é supervisor. Mason conheceu uma jovem garçonete, mas Peter acha que não é uma boa ideia envolvê-lo em um relacionamento porque ela pode ser usada contra ele e pode se machucar. Peter mostra a Mason um homem com uma câmera por perto, provando que ele pode ter sido observado. 5 anos depois, Peter está aposentado e vive na Suíça. Um dia, ele encontra seu antigo chefe, John Hanley. Os dois conversam brevemente antes de Hanley lhe mostrar fotos dos agentes mortos com quem Peter trabalhou. Peter acha que isso não tem nada a ver com ele, até que Hanley também lhe mostra uma foto da agente Natalia, o antigo interesse amoroso de Peter. A mulher está disfarçada no escritório de Fedorov, mas quer entrar porque tem informações importantes contra ele. Hanley quer que Peter a extraia, revelando que Natalia a pediu pessoalmente. Vemos então Fedorov a caminho de falar com o governo russo, com Mason e outros agentes da CIA monitorando a área de uma van. Dentro do endereço também está Natalia. Ela sai da reunião e se dirige ao escritório de Fedorov, onde arromba o cofre e retira um pequeno livro de fotos de garotas. Ela fotografa as fotos com pressa enquanto Fedorov fecha seu endereço. Ela quase é pega, mas consegue colocar tudo de volta no lugar antes da chegada de Fedorov. Enquanto isso, Fedorov percebe que seu cofre foi violado e fica desconfiado. Natalia deixa o escritório e é seguida pela van da CIA. Ela envia uma mensagem aos agentes que estão lá dentro para confirmar o horário da entrega e da retirada. De repente, os agentes russos começam a perseguir Natalia, alertando todos os agentes. Natalia acelera, mas logo é encurralada e continua correndo a pé. Peter chega e elimina alguns agentes antes de pegar Natalia. Weinstein ativa Mason para eliminar Natalia contra a vontade de Hanley. Peter obtém o nome de Mia Filipova e o comunica a Hanley, que o avisa de que ele fugiu. Enquanto isso, a van da CIA chega a um estacionamento e Mason se posiciona como atirador de elite. Enquanto Peter caminha nervosamente pela rua, Mason atira na mulher. Ela lhe entrega o celular antes de morrer. A equipe da CIA pega o drone e está saindo do estacionamento quando Peter atira no motorista e mata os agentes que estão dentro. Mason foge da van e os dois ficam cara a cara e chocados ao se verem. Os dois saem de carro e Mason explode a van, informando que Peter foi o atirador. Peter pega um táxi e vasculha seu celular para ver as fotos. Ele remove o cartão de memória e joga o celular fora. Hanley procura o nome Mia Filipova. Os policiais entram e Hanley atira em seu PC antes de ser contido. Peter vai até a casa de Hanley e vê os agentes revistando seu apartamento. Ele entra sorrateiramente e elimina rapidamente os dois agentes. Alexa vai para um salão de jogos, onde encontra um hacker falando sobre Mia. Ele explica a ela como Alice lidou com mulheres refugiadas da Rússia, algumas das quais acabaram mortas, possivelmente incluindo Mia. Alexa se interessa por Alice e fica sabendo de seu almoço com Edgar. Mason localiza Peter em um aeroporto em Belgrado e tira uma foto de Peter olhando diretamente para suas câmeras e acenando em despedida. Peter examina as fotos na casa de Hanley, onde também fica sabendo da conexão de Alice com Mia. Peter entra em contato com o escritório da CIA fingindo ser um de seus agentes e pedindo a localização de Alice. Os agentes encontram a localização do restaurante, mas Mason fica desconfiado e pede para o segundo agente ligar. Seu celular está amarrado e embrulhado com os corpos deles. Sem resposta, Mason sabe que é Peter. Alice encontra Edgar, que está escrevendo um artigo sobre Fedorov e seus crimes de guerra como general. Alexa, disfarçada de empregada, vem lhe dizer que há uma chamada para ela porque seu celular parece não estar funcionando. Peter está assistindo e o celular de Alice toca, avisando-a para parar porque a mulher é uma assassina. Mason e sua equipe também chegam. Então Peter chama Alice para junto dele e os dois fogem derrubando um agente de sua moto. Eles logo perdem os agentes que os perseguem. Peter liga para Mason, que começa a rastrear o sinal do celular. Os dois conversam por um tempo e Peter acha que 6 agentes não são suficientes. Alice exige saber o que está acontecendo, mas Peter não tem tempo para explicar e pede que ela confie nele se quiser viver. Um agente vê Alice e vai atrás dela, mas Peter o derruba e vasculha sua cela antes de devolvê-la. Mason se depara com o agente atordoado. O agente que rastreia a chamada de Peter logo percebe que o sinal está vindo do celular de seu parceiro. Os agentes chegam ao estacionamento e se aproximam do carro, mas Peter sai em outro carro, acionando o acelerador e explodindo o carro. Peter pergunta a Alice sobre Mia e descobre que Alice foi sua assistente social há 3 anos. Ele explica que os russos e a CIA estão procurando por Mia e que Alice é seu último contato. Os dois então entram em um bonde. Ela se pergunta por que ele odeia Mason, mas descobre que eles já foram amigos íntimos. Eles chegam ao escritório de Alice, onde ela lhe mostra o arquivo de Mia. Peter quer encontrá-la, mas ela nega saber o paradeiro atual de Mia.
Peter vê a foto de um homem que é traficante em sua parede. Ele revela que o nome verdadeiro do homem é Denisov e que ele era o braço direito de Fedorov durante a Guerra da China. Alice sabe sua localização atual em Belgrado. Então eles vão para lá. Eles chegam ao clube e Denisov cumprimenta Peter. Peter diz a ele que sua vida corre perigo, mas que só revelará seu nome se Denisov lhe der informações. Denisov conta como a Rússia queria o petróleo da Chechênia, mas ele foi negado. Fedorov, então, lançou um ataque de falsa bandeira, que matou soldados russos e iniciou a guerra com a Chechênia para se apoderar de seu petróleo. Denisov revela então que foi a CIA que comandou a operação de falsa bandeira em nome de Fedorov. Hanley é detido em um local seguro e questionado sobre sua conexão com Peter. Mas Hanley insulta a interrogadora, dizendo-lhe que ele escreveu o manual que ela está seguindo. Weinstein e Mason discutem a ligação telefônica de Mason com Peter. Weinstein dá a Mason um pendrive contendo o que Peter realmente pensa dele. Mason corre para casa para acessar o pendrive, onde vê um relatório de treinamento que Peter fez sobre ele, no qual ele é rotulado como muito impulsivo e recomendado para ser abandonado. Ele vê o gato da vizinha e vai devolvê-lo. A mulher está interessada em conhecê-lo melhor e se apresenta como Sarah. Peter entra em uma casa para pegar um carro e leva uma garrafa de vinho para beber. Acontece que a casa fica ao lado do apartamento de Mason e ele o vê saindo com Sarah. Ela pergunta se matar Mason fará com que ele se sinta melhor com a morte de Natalia e Peter acha que é um começo. Peter planeja continuar sua missão sem Alice, dando a ela dinheiro e um celular para ir a um lugar seguro e esperar por sua ligação. Mason acorda cedo e não encontra nenhum rastro de Sarah. Ele recebe uma mensagem do celular dela, que parece estar dentro do apartamento. Ele procura por ela até vê-la sendo segurada por Peter sob a mira de uma arma. Peter se pergunta se Sarah significa algo para Mason e se vale a pena salvá-la e força Mason a admitir que sim. Peter pretende concluir o treinamento de Mason. Ele deixa cair a arma, permitindo que Mason a pegue enquanto aponta uma faca para Sarah. Peter corta a artéria femoral de Sarah e foge da sala. Mason, agora motivado pela vingança, examina o arquivo sobre Peter que obteve de Weinstein, onde vê Peter com uma menina e percebe que tem uma filha. Peter rastreia a localização de Hanley. Ele mata alguns agentes. Em seguida, mantém o interrogador sob a mira de uma arma. Peter revela que sabe que a CIA está envolvida e exige saber quem fez isso, e Hanley hesitantemente revela que foi Weinstein. Ele está tentando levar Mea para encobrir seus rastros, pois descobrem que ela é filha de professores universitários e sabe falar russo e inglês. Alice vai ao encontro de Denisov para lhe pedir um favor. Enquanto isso, Mason descobre que a verdadeira Alice já faleceu e se pergunta quem é essa Alice. Alice chega ao Hotel Belgrado. Ela recebe um telefonema de Peter, que lhe diz que pretende confrontar Fedorov. Peter avisa que a matará, chamando-a de Mea. Mea chega até os guardas de Fedorov, explicando que ela é um presente de Denisov. Eles a deixam passar e Mea logo chega ao quarto de Fedorov. Ele planeja fazer o que quiser com ela e Mea vai ao banheiro. Ela se lembra de que toda a sua família foi morta por Fedorov e que ela foi sequestrada. Ela destrói um espelho, embrulha um dos fragmentos com fita adesiva e o esconde em seu vestido. Outro flashback mostra como Fedorov usou Mea como seu brinquedo pessoal. Ela sai com Fedorov e os dois começam a se acariciar até que Mea coloca o copo em sua garganta. Fedorov finalmente percebe que é Mea e começa a fazer jogos mentais com ela, desarmando-a para sempre. Peter entra correndo no quarto do hotel com sua arma sacada. Ele derruba os guardas que o estavam protegendo e entra no quarto, impedindo Mea de atacar. Ela o quer morto, mas Peter quer que ele confesse primeiro. Enquanto Mea registra, Peter exige que Fedorov revele o nome do agente da CIA que organizou o ataque. Fedorov resiste a vários tiros antes de finalmente revelar o nome do agente, Hanley. Peter lhe mostra uma foto e até Mea aponta para Hanley. Mason e seus agentes chegam ao hotel. Peter escapa e diz a Mea para fugir, se ele não aparecer, para ir à embaixada holandesa. Mason entra na sala da caldeira, mas Peter o desarma. Peter domina Mason e o derruba antes de deixar o celular com a gravação de vídeo. Mason retorna ao escritório com o vídeo, planejando mostrá-lo a Weinstein, mas, quando entra no escritório, Hanley está de volta ao local. Peter chega ao hotel onde Mea está hospedada. Ele quer que ela deixe o país e comece de novo, mas Mea não quer mais fugir. Ela lhe pergunta sobre sua vida antes de tudo isso e Peter lhe diz que tem uma filha em um colégio interno. Ele decide ligar para ela, mas ouve a voz de Hanley. Peter promete matá-lo se Lucy se machucar, mas Hanley o ignora, revelando que foi Mason quem a trouxe para cá. Hanley lhe diz para se apresentar na fortaleza às 8 horas, onde entregará Lucy a ele em troca de Mea. Peter tem outros planos e diz a Mea para reservar 3 passagens de trem e aparecerá com Lucy. Hanley, Mason e sua equipe chegam ao local do encontro,
onde Peter já está esperando. Anley diz a Peter que, assim que Fedorov se tornar presidente, a Rússia entrará para a OTAN, pois agora eles têm o presidente. Mea pega as passagens de trem. Enquanto espera, ela decide sentar-se ao computador e escrever um artigo sobre os crimes de guerra de Fedorov. Anley pergunta por Mea e Peter lhe diz que ela está na estação de ônibus. Então Anley envia Mason e outro agente para buscá-la. Mason pressiona o acelerador, ignorando o outro agente que pede para ele diminuir a velocidade. Mason então bate em uma parede e mata o agente. Mea está escrevendo seu artigo, sem saber que Alexa a localizou. Mason se recupera do incidente e corre em direção à cena do crime, com a arma em punho. Ele mata um guarda antes de entrar na sala e atirar no homem que estava mantendo Lucy em cativeiro. Ele vê Alexa e começa a correr. Mea corre para a rua, pega uma pá e acerta Alexa na cabeça, sem matá-la. Mason volta para Anley, que está confuso sobre onde Lucy está. Mason elimina o agente de Anley, antes que Peter desarme e mate outro. Peter vai ao encontro de Lucy, que está esperando por ele no carro. Ambos correm para a estação de trem. Enquanto isso, Mea termina seu artigo com uma foto dela em Fedorov e o envia para o New York Times. Ela se encontra com Peter e Lucy e os três fogem. Algumas semanas depois, Mea é chamada para testemunhar perante o governo dos Estados Unidos, onde conta sua história. Após a divulgação da história, Fedorov renuncia à sua candidatura à presidência, mas é protegido pelo governo russo. Ele está a bordo de seu iate quando é brutalmente assassinado por um atirador de elite. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.